A Bíblia diz no livro de Números, capítulo 5, nos versos de 1 a 31. Vamos ler o verso 3. Tanto o homem como mulher devem ser expulsos do arraial, para que não contaminem o arraial no meio do qual eu habito. O que nós temos que entender é que Israel estava caminhando para a terra prometida. E Deus estava ensinando, mostrando um padrão que deveria ser seguido por eles. O que acontece? Deus é santo, ele é puro e ele habita no meio do povo. Então ele está dizendo que todo homem, toda mulher que fossem impuros deveriam ser expulsos. Os impuros, os imundos, a gente poderia traduzir ou trazer isso para os pecadores, os que estavam em pecado, na prática do pecado, não poderiam ficar no arraial. Significa, não poderiam estar na presença de Deus. Porque a palavra está dizendo bem claro, ó, no meio do qual eu habito. O nosso Deus, ele é santo, santo, santo. Ele abomina o pecado. A santidade de Deus não permite. Então ele está deixando bem claro, tem que tirar, tem que expulsar, tem que colocar para fora, porque este lugar é o lugar que eu habito. Quando Deus chamou Moisés, ele não falou exatamente isso. Tira as sandálias dos teus pés, porque onde tu estás é terra santa. Nós sabemos que o Espírito que habita em nós é um Espírito Santo. É o Espírito Santo do Senhor, é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo não habita num santuário, num templo, numa casa suja. Nós precisamos viver em santidade, em santificação, para termos a presença do Espírito Santo conosco. Então, neste capítulo existem muitos exemplos, tá? Muito específicos e complexos até. O que fica para nós, o que nós devemos estudar é, vamos dizer assim, a essência de tudo isso. O primeiro ponto seria a santidade de Deus. Vamos para o verso 6. Diga aos filhos de Israel, quando um homem ou uma mulher cometer algum dos pecados que as pessoas cometem, ofendendo ao Senhor, tal pessoa é culpada. Então, é interessante, existem pecados que as pessoas cometem. E aí a gente pensa assim, sim, mas quais são os pecados que as pessoas cometem? Sim, nós somos pecadores. Todos pecaram. Todos cometem pecados. Mas existe uma diferença entre cometer pecados e praticar, viver deliberadamente o pecado. O pecado escondido, aquele pecado não confessado, aquele pecado que tu não te arrepende, que tu não abandona, que tu não larga, que tu não deixa, que tu não... Paulo diz que a gente tem que se despir do velho homem, né? Da velha natureza e se revestir do novo homem, da nova natureza. Então, o pecado não pode mandar em nós, reinar em nós, nos dominar. É isso que está sendo falado. Pecadores todos nós somos. A gente até já tem um vídeo aqui, eu peco, tu pecas, nós pecamos. Todos pecam. Mas a gente vive no pecado? A gente pratica um pecado? A gente tem um pecado de estimação? A gente tem um pecadinho que tá sempre conosco de manhã, de tarde e de noite? Então, se eu peco, eu preciso de perdão. Se eu peco todos os dias,
o mesmo pecado, eu já estou precisando é de libertação, ou como diz um amigo, de vergonha na cara também, né? Porque se tu tá sabendo que aquilo é pecado, se tu sabe que o pecado gera morte, tu sabe que o pecado te separa de Deus, te afasta de Deus, porque Deus é santo, Deus não convive com o pecado. Então, o que tu tem que fazer? Confessar teu pecado, se arrepender do teu pecado, clamar pelo sangue, pelo nome, pelo poder de Deus, do Senhor Jesus, para te libertar de todo pecado, de toda amarra, de toda atadura, de toda corrente, de toda prisão. A gente já falou também, ter nojo, ficar cansado, enjoado, enojado do pecado, abominar o pecado. Então, pecados que as pessoas cometem ofendendo o Senhor, tal pessoa é culpada. Todos nós somos culpados. Por isso nós precisamos do Senhor Jesus. Ele levou todas as nossas culpas. Ele perdoou todos os nossos pecados. Ele lavou as nossas vestes no sangue dele. Ele alvejou as nossas vestes. Ele fez com que as nossas vestes se tornassem brancas, puras, limpas. No 11, até o final do capítulo, é falado sobre um dos pecados mais graves, mais sérios, que é o adultério. Fala do ciúme, dos ciúmes, fala da infidelidade, fala desse pecado que fica escondido, que não é confessado. Explica tudo o que pode acontecer em decorrência de uma infidelidade, de uma traição, de uma mentira, de uma cobiça, de um marido que não honra sua esposa que não honra seu marido. Nesse caso, especificamente, é a esposa. Então, qual é o contraste aqui? É um Deus santo e pecados escondidos, colocados para debaixo do tapete. A Bíblia diz que tudo vai ser revelado. Jesus disse que o que foi feito às escondidas vai ser falado dos telhados. Tudo vai vir à tona, tudo vai ser revelado. Tudo vai ser descoberto, tudo vai ser publicado, publicizado. Não adianta se esconder de Deus, não tem como. Então, perante um Deus santo, diante de um Deus santo, tu não pode chegar em pecado, tu não pode estar em pecado, porque isso vai acarretar maldição para tua vida e até a morte. Física, pode ser, mas principalmente a morte eterna, que é a separação de Deus. Nesse texto também fala que o sacerdote recebia as ofertas e Deus revestia o sacerdote de autoridade para elucidar os casos de pecados escondidos, especificamente neste capítulo de adultério. Então, que estava oculto ao marido. Então, o marido ia pedir socorro, vamos dizer assim, para o sacerdote, pedir ajuda. E Deus revestia o sacerdote de autoridade, o sacerdote orava, oferecia oferta e Deus respondia. Deus revelava, Deus expressava, manifestava se aquilo era verdade ou era apenas uma suposição ou era ciúmes, né? Como o texto fala. Então, todo pecado, ele é um pecado contra o Senhor, ele é uma ofensa ao Senhor. E por isso, no texto explica que é necessário uma restituição pela culpa. Quer dizer, tu tem que pagar. Tu tá devendo e tu precisa pagar. Nós sabemos que Jesus pagou a nossa conta, pagou as nossas dívidas. Cravou na cruz tudo o que tinha contra nós. Agora, se tu ainda não recebeu o perdão dos teus pecados, sim, tu ainda tem culpa.
e tu ainda precisa do sangue de Jesus, do perdão, do sacrifício de Jesus para tu seres salvo. É muito interessante a gente fazer um link entre esse capítulo número 5 e Apocalipse, que tem vídeo também no canal sobre o santo e o sujo, o santo e o imundo, o justo e o injusto. Quem é santo, se santifique cada vez mais. O santo busque a presença de Deus, que é um Deus santo, e vai se santificar. Busca o Espírito Santo e cada vez vai querer e vai ser mais santo. O sujo, ele vai se sujar cada vez mais. O imundo vai ficar mais imundo. O injusto vai praticar mais injustiça. É o joio e o trigo. Eles estão crescendo. Um é joio, que é duro, não se dobra. O trigo é maleável, se inclina, adora, respeita, observa, obedece a palavra de Deus. Então, sim, há diferença entre quem serve e quem não serve a Deus. Há diferença quem busca a santidade e quem vive uma vida de impureza, de pecado. E olha, eu tô falando para vocês que às vezes tem uma aparência de santidade, mas a essência é de impureza. Por quê? Porque o joio se parece com o trigo. E o Senhor Jesus disse que eles crescem juntos. Mas Deus, que sonda a mente e os corações, sabe quem é ovelha e quem é cabrito, quem é santo e quem é impuro, imundo, sujo.